Então, como que a gente faz para escrever no arquivo binário e para ler os dados que foram gravados nesse arquivo? É, Antes tem um site que eu acho interessante da gente saber, que eu leio muita documentação dele aqui. Inclusive tem documentação de outras linguagens também. Esse aqui, o devdocs.io/c. Aí ele tem todo tipo de documentação para as funções do C, caso, sei lá, a gente vinha esquecer ou não lembrar de alguma coisa lá. Aqui tem muita coisa interessante. Pra gente abrir um arquivo, pra gente escrever primeiro, né? Pra poder ler depois. Pra gente escrever, eu vou criar um projeto aqui pra gente testar. Pra gente fazer uns testes aqui. Vamos supor que eu quero salvar estruturas em um arquivo, né? Eu quero salvar uma estrutura de um cliente com dados de um cliente, com dados de uma pessoa num arquivo, e depois eu quero recuperar esses dados aí que eu gravei. No exemplo, então, eu vou começar criando uma estrutura pessoa, só pra gente ir tendo uma ideia de como que a gente vai fazer para salvar isso. Eu uso uma sintaxe diferente da que o professor usa na sala, que eu acho mais fácil. Mas você pode usar o que você quiser aí, que você aprendeu. Eu vou dizer aqui que o aluno tem um nome. O aluno não, a pessoa tem um nome. Tem um nome. E a pessoa tem uma idade. Beleza. E aqui eu declaro o nome da estrutura, que é pessoa. Beleza, eu criei a estrutura pessoa. Agora eu vou fazer um código para, sei lá, o usuário digitar os dados, para em seguida eu gravar esses dados no arquivo. Beleza? .f. Aqui eu tenho que criar, né, a variável pessoa. Vou criar aqui uma variável do tipo pessoa com nome P. E aqui eu vou receber o nome dela. Depois vou receber a idade. Beleza? Nossa, a gente já recebeu os dados, agora é só a gente passar pro arquivo agora, né? A gente vai gravar isso no arquivo. Pra gente abrir um arquivo, a princípio a gente não tem nenhum arquivo aqui pronto. A gente precisa de criar uma variável, né? Pra gente abrir um arquivo para depois escrever nele, a gente já cria uma variável, um ponteiro na verdade, né, do tipo file, e depois passa aqui a função fopen, que ela é responsável por abrir o arquivo, né. Aí beleza, só que eu não tenho nenhum arquivo lá na minha pasta do projeto. Aqui eu não tenho nenhum arquivo, beleza? Só que existem modos de abertura de arquivo em binário, né? Que eu vou fazer aqui, vou usar o modo binário. Que existem alguns métodos, alguns modos aqui de abertura de arquivo. O que eu vou usar é esse aqui, AB,
esse modo AB. O que é que ele faz? É que ele abre um arquivo em modo binário para gravação a partir do seu final. Se o arquivo não existir, ele será criado, né? O professor falou que esse A é o de append, né? O append, ele sempre adiciona o que você gravou no final do arquivo. Se ele não existir, então ele vai criar e em seguida vai adicionar aquela informação. Então eu vou usar esse modo aqui, beleza? Aí o primeiro argumento do fopen é o nome do arquivo que você quer salvar. Como não existe nenhum lá, eu vou criar, né? Vou, sei lá, pessoas.bin. Poderia nem ter, aqui não precisaria nem ter uma extensão de arquivo, mas eu vou colocar. Se eu não me engano, acho que não daria problema não. E o segundo argumento é justamente o modo de abertura, que é o AB. Beleza? Aí, porque quando a gente abre um arquivo, a gente tem que ser um ponteiro aqui. É o seguinte, essa função fopen, se a gente colocar aqui, ó, no DevDocs, essa função fopen, se você for aqui os parâmetros, né, ela explica os parâmetros, o modo, e aqui ele diz o tipo de retorno, né? Essa função ela retorna, em caso de sucesso, ela retorna um ponteiro, tá vendo? Ela retorna um ponteiro para o fluxo de arquivos. É por isso que aqui no file a variável também tem que ser um ponteiro. Por quê? Porque essa fopen ela devolve um ponteiro, então ela vai vir para cá. Por isso tem que ser um ponteiro, senão não ia rolar. Beleza, a gente abriu o arquivo. Depois de abrir o arquivo, observe que não tem nada ainda aqui na minha pasta do projeto. Não tem nada aqui, só tem esses duas pastas e dois arquivos. A gente vai escrever no arquivo com a função fwrite. Repara que quando a gente digita fwrite aqui, ele diz aqui quais são os parâmetros que ele precisa. Tem um const void aqui, size t-size aqui, size de novo e um ponteiro para um arquivo. Seguinte, esse primeiro argumento aqui é o que tu quer salvar. No caso, como a gente está preenchendo aqui um formulário de uma pessoa, a gente quer gravar essas informações, essa estrutura pessoa dentro do arquivo, né? Então, se eu digitasse assim, por exemplo, pessoa não é P, a variável P, só que não é P é o nome da variável. A gente quer salvar a estrutura. Como toda variável, ela é armazenada na memória. E toda variável na memória ela tem um endereço. Então, se eu quiser salvar essa estrutura, eu tenho que passar o endereço dela na memória. Beleza? Que ele vai buscar lá e vai colocar aqui. É o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o tamanho dessa estrutura. O tamanho dessa estrutura. Para a gente pegar um tamanho de um determinado valor, por exemplo, se eu quisesse o tamanho do inteiro, de um valor do número inteiro, eu botaria aqui size of int, que ele me retornaria, se eu não me engano, é 4 bytes, certo? Mas eu quero o tamanho da estrutura pessoa. Olhando aqui, o tamanho dessa estrutura é a soma de todas as variáveis que ela tem dentro, beleza? Em bytes. Por exemplo, o charnome ela tem 100 bytes, porque cada caractere ele tem o tamanho de 1 byte. E a idade ela tem 4 bytes, ou seja, essa estrutura pessoa ela tem 104 bytes. Mas você passando aqui para size of, você pode botar aqui, ó, size of pessoa. Aí vai ser a mesma coisa. Ele ia retornar aqui 104 bytes. O próximo argumento é a quantidade de vezes. Deixa eu confirmar aqui. O segundo parâmetro é do fwrite. O segundo parâmetro aqui, o count,
segundo ou terceiro, o número de objetos a serem escritos. No caso é 1, que é uma variável aqui, né? A variável P do tipo pessoa. Então é 1 aqui, beleza? E o último argumento é o arquivo no qual você quer salvar essa estrutura, que no caso é o arquivo F, que eu abri aqui, beleza? Que é o pessoas bin, né? Arquivo F, beleza. Depois de fazer isso aqui, a gente tem que fechar o arquivo com Fclose e passando como argumento o nome do arquivo, que é F. Beleza, aqui a gente já gravou aqui com esses comandos aqui, a gente já consegue gravar a estrutura pessoa. Aí eu vou executar aqui, ainda não tem nada aqui dentro da pasta. Aí eu vou executar. Eu vou listar aqui meu nome, unidade. Beleza, não fez nada aqui. Pediu enter para fechar. Agora a gente vai ver lá na pasta, a gente vê que ele criou o arquivo pessoas bin, certo? Que é um arquivo binário. Tipo, se tu pode abrir ele, vai dar para entender algumas coisas lá dentro e outras não, porque ele salvou no modo binário, né? Se eu der aqui, tentar abrir, vocês podem tentar abrir com um bloco de notas aí no Windows, no caso. Se eu tentar abrir esse arquivo pessoas bin, ele vai ter isso aqui lá dentro, ó. Deixa eu executar de novo aqui. Ele mostra aqui meu nome que eu digitei lá, ó, e mostra um monte de coisa esquisita aqui que não dá pra ler bem. Que no caso isso aqui é como se fosse a estrutura pessoa com o que eu preenchi, né, com o dado Felipe e a minha idade em modo binário escrito dentro do arquivo. Basicamente é isso aí. Sim, beleza. Aqui a gente escreveu no arquivo, mas como é que a gente faz para resgatar essas informações? Eu vou salvar mais um arquivo. Eu vou salvar mais uma pessoa lá dentro. Eu vou salvar lá, José 35. Beleza? Beleza. Agora eu quero resgatar essas informações lá de dentro, certo? Como é que eu faço? Para a gente resgatar os dados de um arquivo binário, a gente faz o mesmo esquema. A gente vai ter agora que abrir o arquivo para ler, né? Então a gente passa de novo file, o nome do arquivo. Eu comentei aqui em cima para não pedir para escrever de novo, tá? Então eu vou abrir de novo aqui o arquivo para leitura agora, fopen. O nome do arquivo que eu quero abrir, que é o pessoas bin, certo? E o modo de leitura. A gente vem aqui para ver qual é o modo de leitura. Tem esse RB aqui, aquele aqui, ó. Abre um arquivo para leitura em modo binário. Se o arquivo existir, eita, aqui é. Se o arquivo não existir, está errado, escrevi errado aqui. Se o arquivo não existir, a operação irá falhar e fopen retornará null. Beleza? Então eu vou usar o modo RB, que é o modo de leitura binário. Por prevenção, a gente dá um if aqui nesse F. O que é que significa esse exclamação F? É que se ele retornar nulo, for verdade, nesse caso aqui, então eu vou mostrar uma mensagem de erro, se der algum erro na leitura. Eu vou tentar ler o arquivo. Beleza? E vou sair do programa porque eu não consegui abrir o arquivo. Massa. Se não der erro, a gente lê, né? Aí tem vários modos de você ler esse arquivo. Se tu quiser imprimir as pessoas que estão lá dentro, se tu quiser pesquisar a pessoa que tem a maior idade, tu também pode fazer isso num laço for ou num while. Eu vou colocar aqui para imprimir todas as pessoas que estão lá dentro, todas as pessoas que foram cadastradas naquele arquivo, que no caso foram 2, né? Então, para ler, a gente usa a função fread, que ela é parecida com essa fwrite. Se eu não me engano, os parâmetros são até iguais. Se eu não me engano, os parâmetros são iguais.
Eu vou comentar aqui em cima. Então, aí vamos lá. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer um laço while dizendo assim: enquanto tiver coisas para ler, enquanto tiver pessoas para ler, leia, beleza? Enquanto fread. Aí o fread ele usa os mesmos parâmetros do fwrite. Ou seja, aqui eu vou armazenar no endereço de P, beleza? Eu vou armazenar em P do tamanho size of pessoa uma quantidade por vez, certo? Eu vou fazer a leitura de 1 por 1, né? No arquivo F, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar no arquivo que foi aberto aqui, no arquivo F, de 1 por 1 do tamanho pessoa, né? O que é importante porque o tamanho pessoa tem 104 bytes, né? Ou seja, ele vai ler de 104 bytes e 104 bytes. Ele vai ler os primeiros 104 bytes e vai retornar a primeira pessoa. Depois ele vai para os outros 104 bytes seguintes e vai pegar outra pessoa. E assim, enquanto houver as informações lá dentro. Enquanto isso aqui for verdade, ou seja, enquanto isso aqui retornar alguma coisa, ele vai sair imprimindo. Eu vou imprimir, sei lá, olá, e o nome da pessoa aqui. Você tem tal idade, beleza? Aí aqui eu vou passar, como eu armazenei aqui em P, né? Cada um por vez, eu vou passar p.nome e p.idade, beleza? E em seguida eu vou fechar o arquivo. Deixa eu compilar para ver se está tudo certo aqui. Não deu nenhum erro. Vamos executar para ver se está certo, né? Ele vai ler primeiro e vai abrir o arquivo pessoas bin no modo de leitura. Se houver algum erro, ele vai dizer e vai sair do programa, certo? Caso não haja nenhum erro, enquanto tiver o que leia, algo para ler, ele vai ler, vai ler e vai imprimir as informações que estão no arquivo. Vamos tentar. Então, aqui ele leu, ó. Olá Felipe, você tem 30 anos, olá José, você tem 35 anos. E quando acabou, porque só tinha duas informações, ele encerrou o programa. Então a gente vê aqui que a gente consegue escrever e ler binário. Eu acho que está de uma forma mais fácil do que em modo texto. A princípio, assim, eu achei bem mais fácil.